Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura, diz o Salmo responsorial de hoje. Deus é bom para com todos. Diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que Deus faz com que o sol brilhe sobre bons e sobre ruins, que a chuva caia sobre bons e sobre ruins. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a todos e a todos Deus dá com generosidade. No Evangelho de hoje, nós escutamos que Jesus sacia a fome de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Na primeira leitura, também nós escutamos que o profeta Eliseu, com 20 pães, sacia a fome de um povo, de uma multidão. Deus dá com generosidade. Deus tem a capacidade de multiplicar o pouco para que sirva a muitos. Deus é bom. A pergunta é: será que nós somos de fato generosos como Deus é conosco? Será que nós estamos sendo generosos com os bens que Deus nos dá? Muitas vezes nós deixamos de fazer caridade, muitas vezes nós deixamos de ajudar o próximo, porque nós achamos que nem nós temos para ajudar. O que acontece? Nós esperamos das pessoas que têm mais capacidade financeira e nós mesmos não fazemos a nossa parte. Nós não entendemos ainda o Evangelho, que Deus é capaz de multiplicar o pouco. Deus é capaz de dar muito se nós damos o pouco com generosidade. E por que o padre fala isso? Nós estamos vivendo em uma sociedade, como nós bem sabemos, mesquinha, onde o poder e o ter viraram lei. As pessoas não pensam mais umas nas outras. Nós podemos olhar que a maioria das pessoas só pensam em receber, só querem receber, mas não pensam no bem do outro. Nós temos que ser diferentes, nós temos que aprender a ter caridade, a olhar para a necessidade do outro, a olhar para que o outro também possa receber. Talvez o nosso pouco seja o muito do outro. Talvez nós pensamos assim: eu não posso dar muito, mas o pouco que eu dou talvez seja o tudo do outro. Então temos que aprender a ter caridade. E por que o padre fala isso? Eu vou fazer uma memória com vocês. Semana passada, domingo passado, o padre falou assim nas missas: gente, os vicentinos estão precisando de alimentos. E deu uma lista de alimentos. Cadê os alimentos? Cadê os alimentos, gente? Povo miserável. Miséria atrai miséria. Cadê os alimentos, gente? Nós muitas vezes, nós deixamos de ajudar quem precisa porque nós não nos preocupamos. Porque nossa mesa está farta, nós temos o que comer, nós temos o que beber, e nós não preocupamos com a necessidade do outro, enquanto o outro passa fome, enquanto o outro passa necessidade, porque nós não aprendemos a ser generosos com os bens que Deus nos dá. Deus nos dá as coisas, não só para que nós enchamos a nossa barriga, mas para que nós também possamos dar de comer àqueles que necessitam. Deus é generoso para conosco, para que nós sejamos generosos também. Aí você pode dizer assim: padre, mas eu sou pobre,
É porque você é miserável. Aprende a ser generoso para você ver se os bens não se multiplicam na sua vida. Eu falo isso porque eu conheço pessoas ricas, inclusive aqui de Nerópolis, ricas, que não tem nenhum pudor em doar 10 mil, 20 mil, se for necessário, fazer um cheque e falar assim, padre, esse aqui é destinado para tal coisa. E essas pessoas cada vez ficam mais ricas, é impressionante, porque são generosas. Às vezes você olha assim para uma pessoa e diz assim, nossa, o fulano de tal é bem de situação, né? Porque aprendeu a ser generoso desde pequeno. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos em troca. Mais Deus nos abençoa. Mais Deus dá graça para nós. Porque a generosidade gera generosidade. O que nós plantamos, nós colhemos. Se você planta uma semente de abacate, vai nascer um abacateiro, não sei se é assim que fala o nome, e desse abacateiro vai surgir vários abacates, porque você plantou uma semente. Talvez você dê um pouco que você tem, mas desse pouco Deus vai multiplicar muito mais. Na missa de 7 horas da manhã, tinham 2 arranjinhos aqui de alimento. 2 pessoas lembraram que o padre falou. 2 pessoas ajudaram. Durante a semana, alguns também passaram na paróquia e deram um pouco de alimento. Mas eu digo para vocês, de 100% que vem na missa, 5% ajudou. E eu estou sendo ainda otimista. Por quê, gente? Ah, padre, eu esqueci. É muito fácil a gente esquecer se a nossa mesa está gorda. Tirando agora a parte dos alimentos, vou falar de outra coisa. Nós estamos começando o salão paroquial, né? Amanhã, se Deus quiser, nós vamos iniciar a obra no salão. E por semana nós vamos pagar aproximadamente um pouco mais de 5 mil somente de mão de obras. Nós precisamos da ajuda dos fiéis. Então o dinheiro não cai do céu, né? E eu fiz uma continha básica. Nós temos por missa na paróquia aproximadamente 1.000 pessoas. Então, a missa das 7 dá em torno de 1.000 pessoas, a missa das 9 mil, a missa das 19 mil. Talvez dê um pouquinho menos que isso, mas é aproximadamente isso. 3.000 pessoas no final de semana. Dessas 3.000 pessoas, se cada uma devolve R$20, multiplicado por 3.000, se cada uma devolve R$20 de dízimo, sabe quanto que dá por mês? Quem é bom de conta aí, fala. Pode falar em voz alta, não fica com vergonha não. Vai pegar o celular para fazer conta não. R$60 mil. E eu te digo que o dízimo está longe de R$60 mil. Isso quer dizer aqui que a maioria não devolve o dízimo. Se a gente for colocar em proporção novamente, dos 100% que vem na missa, 5% devolve o dízimo. Ou seja, nós não somos generosos com os bens que Deus nos dá. Nós cobramos muito de Deus, cobramos muito dos políticos, mas nós também não somos generosos. Muitas vezes nós somos mesquinhos. Nós queremos só para nós. Queremos enriquecer, queremos poder, queremos fama, queremos dinheiro, mas nós esquecemos de estender as mãos para o outro, para a necessidade do outro. E quando nós fazemos isso, nós geramos na nossa vida um ciclo de miséria. Nós não aprendemos a ser generosos com os bens que Deus nos dá. E Deus vai abençoar a nossa casa? Evidentemente que não. Quem não é generoso também não recebe bênçãos de Deus. Quem não é caridoso também não recebe bênçãos de Deus. É simples, gente.
Quem quer receber tem que dar. Aliás, até mesmo num negócio, se nós queremos receber, nós temos que investir. Tudo na vida é assim. Temos que aprender a ser generosos, porque nós somos cristãos. Na segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer que nós somos batizados, há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, e nós precisamos então viver esse batismo, e viver o batismo é também ser caridoso, é também ir de encontro às necessidades dos outros, é também fazer como Jesus fez. Jesus, ele poderia ter pego esses 5 pães e esses 2 peixes, assim como o profeta Eliseu também poderia ter pego esses 20 pães, ter dito assim: não, tem muita gente, vamos comer aqui e despedir esse povo. Não, vamos multiplicar, é assim que Deus faz. Vamos multiplicar os dons que Deus nos dá, vamos ajudar o irmão que precisa, ajudar as pessoas que nós vemos na sociedade que necessitam da nossa ajuda. Assim Deus vai abençoar a nossa casa. Assim Deus vai abençoar a nossa família. Diz no Antigo Testamento que o dízimo é fonte de bênção. Aquele que devolve o dízimo é abençoado na sua casa. Isso é palavra de Deus, não é palavra do padre. Então nós temos que aprender a ser generosos. Esses 5 pães e os 2 peixes do evangelho de hoje simboliza talvez o pouco que nós temos, mas nas mãos de Jesus, o pouco que nós temos pode ser multiplicado ou muito mais que multiplicados, se nós temos a coragem de entregar nas mãos de Deus. Que nós possamos então ter um coração generoso, pedir a Deus que abençoe aqueles também que não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm com quem contar, que nós sejamos então Jesus nesse mundo e possamos saciar a fome e a sede de todos aqueles que necessitam, para que tenhamos então uma sociedade justa, feita de verdadeiros cristãos.